Olhe para cima. Em uma noite clara, longe das luzes das cidades, o céu parece uma tapeçaria de diamantes sobre um veludo negro. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia. Para cada grão de areia em todas as praias da Terra, existem 10.000 estrelas lá fora. A ciência nos diz que pelo menos 1/5 dessas estrelas possui um planeta semelhante à Terra na zona habitável. Se apenas uma fração minúscula desses mundos abrigasse vida inteligente, a Via Láctea deveria estar pulsando com sinais de rádio, megas estruturas e naves atravessando o vazio. O universo é antigo. Civilizações teriam tido milhões de anos para nos encontrar. Mas, em vez disso, o que temos é o silêncio. Um silêncio vasto, frio e inexplicável. Este é o paradoxo de Fermi. E hoje, não vamos apenas perguntar onde eles estão. Vamos entender por que o fato de estarmos sozinhos pode ser o segredo mais aterrorizante da nossa existência. A história da nossa busca por vida extraterrestre começou com otimismo. Nos anos 60, o astrônomo Frank Drake criou uma equação para estimar quantas civilizações poderiam existir. Os números eram generosos. Milhares? Milhões? O problema é que o tempo cósmico é muito superior ao tempo humano. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. O universo tem quase 14 bilhões. Se uma civilização tivesse surgido apenas 1% antes de nós, ela estaria milhões de anos à nossa frente. Imagine o que seríamos capazes de fazer em 1 milhão de anos de tecnologia. Já teríamos colonizado cada rocha deste sistema solar. Portanto, se a vida é comum, onde estão os turistas espaciais? Onde estão as ondas de rádio de seus programas de televisão ou suas frotas de exploração? Quando olhamos para as estrelas, não estamos apenas olhando para o espaço, estamos olhando para o passado. E o passado parece estar vazio. Para explicar esse vazio, cientistas criaram uma teoria perturbadora chamada o Grande Filtro. A ideia é que existe uma barreira na evolução que é quase impossível de ultrapassar. Pode ser que o surgimento da vida complexa seja o filtro. Talvez a passagem de seres unicelulares para organismos multicelulares seja um milagre que só acontece uma vez a cada trilhão de planetas. Se o filtro estiver no nosso passado, temos sorte. Somos os primeiros a passar pela agulha. Mas, e se o filtro estiver à nossa frente? Existe uma possibilidade ainda mais sinistra. E se o universo não estiver vazio? E se ele estiver cheio, mas todos estiverem em silêncio por uma razão mortal? Imagine uma floresta escura à noite. Você não ouve pássaros, não ouve animais. Você pensa que está sozinho. Mas, na verdade, a floresta está repleta de predadores. Eles não fazem barulho porque sabem que, na Floresta Negra, revelar sua posição é uma sentença de morte. Se uma civilização se torna barulhenta demais, ela atrai a atenção de algo muito mais antigo e muito mais perigoso. Talvez as outras civilizações tenham aprendido a lição que nós ainda ignoramos. No cosmos, a sobrevivência depende da invisibilidade. Nós, humanos, temos enviado sinais de rádio e placas de ouro para o espaço há décadas, gritando nossa localização para o vazio. Para uma civilização avançada e cautelosa, isso não é um convite para a amizade, é um alvo. E se o silêncio não for uma ausência, mas uma escolha? Em 1973, o astrônomo John Ball sugeriu que civilizações avançadas podem estar nos tratando como uma espécie protegida. Imagine um antropólogo observando uma tribo isolada na Amazônia. Ele não interfere, ele não se revela, ele apenas observa, garantindo que a cultura se desenvolva sem a contaminação de tecnologias externas. Para eles, a Terra pode ser um zoológico, ou pior, um laboratório. Eles estão esperando que alcancemos um certo nível de maturidade tecnológica ou ética antes de nos darem o cartão de boas-vindas à comunidade galáctica. Estamos condicionados a pensar em alienígenas como conquistadores ou salvadores, mas a hipótese do zoológico sugere algo mais humilhante, a nossa insignificância. Para seres que podem manipular a energia de estrelas inteiras, nossos conflitos, nossas conquistas e nossas transmissões de rádio podem ser tão primitivos quanto o bater de asas de um inseto.
Eles não nos ignoram porque não nos viram. Eles nos ignoram porque, para eles, ainda somos parte da paisagem selvagem do cosmos. O susto aqui reside na percepção de que podemos estar sendo vigiados por bilhões de anos, e cada passo da nossa história foi apenas um dado em um gráfico de observação alienígena. Para entender o que estamos procurando, precisamos entender o que uma civilização pode se tornar. O físico Nikolai Kardashev criou uma escala para medir o poder de uma espécie com base na energia que ela consome. Uma civilização tipo 1 controla toda a energia do seu planeta. Nós ainda não chegamos lá. O tipo 2 consome toda a energia de sua estrela-mãe. E o tipo 3? O tipo 3 controla a energia de uma galáxia inteira. Se uma civilização tipo 3 existisse na Via Láctea, ela seria visível a olho nu. Galáxias inteiras teriam suas cores alteradas pelo consumo de calor infravermelho de bilhões de esferas de Dyson. O fato de olharmos para o céu e vermos galáxias naturais é uma evidência gritante. Ou as civilizações tipo 3 são impossíveis por leis físicas que desconhecemos, ou elas simplesmente não chegam lá. Será que a própria inteligência carrega em si a semente da autodestruição? Antes que possamos dominar as estrelas, criamos armas capazes de apagar nossa existência. O silêncio cósmico pode ser o rastro de cinzas de trilhões de civilizações que descobriram o átomo, mas não a sabedoria. Mas e se a nossa busca por sinais de rádio for tão primitiva quanto procurar por sinais de fumaça em uma era de fibras ópticas? Alguns físicos sugerem uma resposta que desafia nossa percepção da realidade. Talvez o silêncio exista porque não estamos em um universo físico, mas em uma simulação. Se uma civilização atinge o ponto de criar universos digitais perfeitos, eles não precisariam colonizar galáxias físicas. Eles criariam seus próprios cosmos, com suas próprias leis, dentro de supercomputadores. Nesse cenário, a Terra seria um experimento isolado. Um sistema fechado onde os programadores mantêm o silêncio para não interferir na evolução do código. Somos uma linha de comando em um oceano de dados. Outro fator que raramente consideramos é a janela de tempo. A espécie humana moderna existe há apenas 300 mil anos. Usamos o rádio há pouco mais de um século. Na escala de 14 bilhões de anos do universo, nossa existência é um piscar de olhos. Duas civilizações podem existir na mesma galáxia, mas separadas por milhões de anos. É como se dois navios cruzassem o mesmo oceano, mas em séculos diferentes. Eles nunca veriam as luzes um do outro. O silêncio que ouvimos hoje pode ser apenas uma pausa entre o grito de uma civilização que já morreu e o sussurro de uma que ainda está por nascer. O cosmos não está vazio, ele apenas tem uma memória muito longa.
Chegamos então à resposta final, aquela que a maioria de nós tenta evitar. Talvez não haja filtros, nem florestas negras, nem zoológicos. Talvez a resposta seja a mais simples e a mais fria de todas. Nós somos os primeiros. Ser o primeiro significa que o universo é um deserto e nós somos o único oásis. Não há ninguém para nos salvar de nós mesmos. Não há ninguém para nos ensinar as lições do tempo. Somos os guardiões de toda a consciência da galáxia. Se somos a única luz acesa nesta imensa mansão escura, cada vida, cada floresta e cada oceano torna-se infinitamente mais precioso. Voz instigante, mas nem sempre houve silêncio. Em 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ehman estava analisando dados do radiotelescópio Big Ear. Ele viu algo que fez seu sangue congelar. Um sinal tão forte, tão artificial, que ele circulou os dados e escreveu apenas uma palavra na margem. Uau! O sinal durou 72 segundos. Veio da constelação de Sagitário. Tinha todas as características de uma transmissão alienígena. Mas apesar de décadas de busca, ele nunca mais se repetiu. Foi um olá que o universo retirou? Ou apenas o eco de uma civilização que já se apagou? Frank Drake nos deu uma fórmula. Ele multiplicou a taxa de formação de estrelas pela fração de planetas e pela chance de vida. Matematicamente, a galáxia deveria estar transbordando. Mas a matemática não leva em conta o tempo. Civilizações podem ser como luzes de Natal piscando no tempo cósmico. Elas acendem e apagam tão rápido que nunca brilham ao mesmo tempo. Podemos estar vivendo em uma galáxia cheia de ruínas, e não de vizinhos vivos. A resposta que nos define: o que é mais assustador? Encontrar um monstro nas estrelas ou descobrir que, em toda a imensidão do cosmos, o único lugar onde se ouve o riso de uma criança, o som da chuva e a música é aqui? Se o grande filtro está à nossa frente, este vídeo é um aviso. Se somos os primeiros, este vídeo é um testamento. O silêncio do universo não é uma falha, é um espelho. Ele nos devolve a pergunta: o que faremos com a pequena e frágil luz que carregamos? O universo pode ser uma floresta negra, um zoológico silencioso ou um deserto sem fim. Mas enquanto não encontramos ninguém, somos nós que damos sentido às estrelas. Nós somos os olhos pelos quais o universo se observa. E talvez, apenas talvez, o motivo de não encontrarmos ninguém é que o universo está esperando para ver se nós sobreviveremos a nós mesmos.